Oi gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de Matemática 1, mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais como caderno, lápis, caneta e principalmente o seu livro, seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Hoje nós iremos falar sobre as frações algébricas, a parte 1. Nós iremos dar continuidade ao estudo sobre as frações algébricas na nossa próxima aula. Antes de iniciarmos propriamente dito o assunto sobre as frações algébricas, iremos falar sobre o MMC e o MDC entre os polinômios, certo? Para me calcular o MMC, que é o mínimo múltiplo comum entre dois polinômios ou entre dois monômios, eu preciso primeiramente fatorar os meus dois polinômios. Depois que eu fatorar, eu vou analisar os produtos de fatoração e vou pegar os fatores que eles têm em comum, o que é que eles têm igual, só que eu vou deixar aquele que tem o maior expoente. Se eu tenho x e x ao quadrado, quem tem o maior expoente? X ao quadrado, porque o expoente é 2, então eu pego x ao quadrado. Vamos observar melhor na prática como é que funciona. Eu trouxe esses dois polinômios, 4x ao cubo mais 8x ao quadrado mais 4x e o 2x ao cubo mais 2x ao quadrado. Vamos descobrir qual é o MMC entre esses dois polinômios. Vou escrever aqui os meus dois polinômios. Pronto, escrevi os nossos dois polinômios. Agora, nosso segundo passo é fazer a fatoração. Vamos fatorar nosso primeiro polinômio. Vamos utilizar o de evidência, certo? Nós temos 4x ao cubo mais 8x ao quadrado mais 4x. A gente pode deixar quem em evidência? A gente sabe que vamos olhar primeiro para a parte fixa, que é o 4, o 8 e o 4. Eles têm algum divisor em comum? Sim, o 4. 4 é dividido por 4, 8 é dividido por 4, 4 é dividido por 4. Então, eu posso colocar o 4 em evidência, que é o divisor em comum. E quem mais eu posso colocar em evidência? Tem x, x e x. Tem x nos três termos, então eu posso colocar o x em evidência. Então, eu vou colocar 4x em evidência. Quando eu coloco em evidência, eu vou fazer a divisão de todos esses termos por 4x. Então, vai ser 4x ao cubo dividido por 4x, mais 8x ao quadrado dividido por 4x, mais 4x dividido por 4x. Vou efetuar as divisões. 4 com 4, corta. X ao cubo dividido por x. X ao quadrado, repete a base que é x e subtrai. 3 menos 1, 2. Mais 8 dividido por 4, 2. X ao quadrado dividido por x. Repete a base que é x e subtrai. 2 menos 1, 1. Não preciso colocar. Mais 4x dividido por 4x, 1. Agora, eu quero que vocês observem o seguinte. Nós encontramos 4x e, entre parênteses, x ao quadrado mais 2x mais 1. A gente viu na nossa aula passada como é que a gente pode desenvolver isso daqui. Quando a gente tem x ao quadrado mais 2x mais 1. A gente pode fazer o seguinte. Vou até fazer desse lado aqui para ser melhor observar. Eu vou fazer a raiz de x ao quadrado e a raiz de 1, que a gente fez isso na nossa aula passada. Raiz de x ao quadrado, quando não tem o índice, é porque o índice é 2, está subtendido. Eu corto o índice com a potência, sobra x. Raiz de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1.
O sinal que nós temos, mais. Então, nós temos que x mais 1 ao quadrado. X mais 1 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Então, aonde tem x ao quadrado mais 2x mais 1, eu vou colocar x mais 1 ao quadrado. Então, fica 4x, x mais 1 ao quadrado. Agora, o 4x, eu vou deixar o 4 também na forma de potência. O 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. 2 ao quadrado x mais 1 ao quadrado. Então, essa daqui é a nossa forma fatorada. Agora, isso aqui foi só apenas o A. Agora, nós iremos fazer o B. Vou anotar aqui em cima, ó, a forma fatorada do A, que é 2 ao quadrado x mais 1 ao quadrado. E agora, vou fatorar nosso segundo polinômio. Vamos lá para o nosso segundo polinômio, nosso terceiro passo. Nós temos 2x ao cubo mais 2x ao quadrado. Vamos olhar primeiramente para a parte fixa, que o 2 e o 2. Qual é o divisor em comum? O próprio 2. Todos os dois são divisíveis por 2, então eu deixo 2 em evidência. Eu tenho x ao cubo e x ao quadrado, então eu posso deixar o x ao quadrado em evidência, que é o menor. E agora eu vou fazer as divisões. 2x ao cubo dividido por 2x ao quadrado, mais 2x ao quadrado dividido por 2x ao cubo. Vou efetuar as divisões. 2x ao cubo dividido por 2x ao quadrado. 2 com 2 vai embora. X ao cubo dividido por x. X repete a base que é x e subtrai. 3 menos 2, 1. Não preciso colocar. Mais 2x ao quadrado. Perdão, aqui é ao quadrado, eu coloquei, foi ao cubo. 2x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado, 1. Então, a forma fatorada do nosso segundo polinômio é 2x ao quadrado, x mais 1. Agora, vamos escrever aqui os nossos dois. Vamos fazer o MMC. Nós encontramos que o a forma fatorada é 2 ao quadrado x mais 1 ao quadrado. E o nosso B é igual a 2x ao quadrado, x mais 1. O nosso MMC vai ser os fatores em comum, só que o que tiver maior expoente. Quem é que eu tenho em comum? O 2 e o 2. Então, o 2 vai estar no MMC. Só que qual vai ser o expoente dele? Quem é que tem o maior expoente? O 2 ou o 2 ao quadrado? O 2 ao quadrado. Então, eu vou colocar no MMC 2 ao quadrado. Eu tenho o x em comum. Então, o x também vai ficar no MMC, porque os dois têm. Só que eu tenho x e x ao quadrado. Quem tem o maior expoente? O x ao quadrado. Então, é ele que fica no MMC. Eu também tenho igual x mais 1 e x mais 1. Como é igual, vem para o MMC. Eu tenho x mais 1 ao quadrado e x mais 1. Quem tem o maior expoente? X mais 1 ao quadrado. Então, ele que vem para o nosso MMC. Então, o MMC é 2 ao quadrado, x ao quadrado, x mais 1 ao quadrado. Que eu também posso escrever como 4x ao quadrado, x mais 1 ao quadrado. Esse é nosso MMC. Nós fatoramos o primeiro polinômio e o segundo polinômio. Depois nós olhamos quais são as bases que eles têm igual. E coloca no MMC aquele que tem o maior expoente. Certo? Agora vamos lá dar continuidade. Agora o MDC. O MDC é a mesma coisa. Eu vou fatorar, só que agora no MDC eu não vou pegar vou continuar pegando os fatores em comum, só que agora os elevados ao menor expoente. Eu peguei os dois mesmos polinômios, para a gente não precisar refazer os cálculos. Então vamos lá. A gente sabe que a forma
forma fatorada do A é 2 ao quadrado x mais 1 ao quadrado. E a gente sabe que a forma fatorada do B é 2x ao quadrado x mais 1. É o mesmo da nossa que a gente acabou de resolver. O MDC vai ser os termos em comum que tem o menor expoente. Eu tenho 2 e 2 igual, então o 2 vem para o MDC. Eu tenho 2 ao quadrado e o 2. Quem é que tem o menor expoente? 2. Então fica o 2 no MDC. É o que tem o menor expoente, é o inverso do MMC. Eu tenho x e x ao quadrado. Quem tem o menor expoente? X. Então vem para cá x. Eu tenho x mais 1 ao quadrado e x mais 1. Quem tem o menor expoente? X mais 1. Então ele que vem para o MDC. Então, o MDC é 2x vezes x mais 1. Então, o MMC é os fatores em comum com maior índice e o MDC, os maiores fatores em comum com o menor índice. Agora, vamos falar sobre as frações algébricas propriamente ditas. As frações algébricas é toda fração que o denominador for um polinômio ou monômio. Então, se o denominador de uma fração for um polinômio ou um monômio, que nós já estudamos as características, é uma fração algébrica. O denominador, para ser uma fração, precisa ser diferente de zero. Portanto, o monômio ou o polinômio ou o monômio precisa ser diferente de zero. Então, fração algébrica é toda fração que o denominador é um polinômio ou um monômio. E esse polinômio e monômio precisa ser diferente de zero para que a fração exista. Vamos falar sobre a condição de existência. Se eu desse para vocês na prova essas duas frações algébricas, e perguntasse qual é a condição de existência, qual é a condição para essas frações algébricas existirem. Como é que vocês vão resolver? Vamos lá observar. Vamos lá resolver. Se eu perguntasse na prova para vocês qual era a condição de existência dessa fração algébrica, x ao quadrado menos 16 dividido por 5x mais 20. Para uma fração algébrica existir, eu preciso que o denominador seja diferente de zero. Então, eu preciso dizer que x mais 20 tem que ser diferente de zero para que essa função exista. Preciso deixar o x sozinho. O 20 é positivo, vai para o outro lado negativo. Fica que 5x é diferente de menos 20. O 5 está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Então, o x é diferente de menos 20 dividido por 5. 20 dividido por 5, 4. Então, para essa fração algébrica existir, o x precisa ser diferente de 4. Se o x for diferente de 4, a fração existe. Se o x for igual a 4, a fração não existe. Agora, vamos olhar o segundo exemplo que tinha lá para a gente definir se existe ou não. Nosso segundo exemplo é 2 sobre 5x menos 10 mais 3 sobre y mais 9 menos 1 sobre 2. Qual é a condição de existência? Nós precisamos fazer a condição de existência para cada fração. Eu preciso que 5x menos 10 seja diferente de zero para que essa função exista. Então, 5x tem que ser diferente de 10. O 10 era negativo, passou positivo. O 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, o x tem que ser diferente de 10 dividido por 5. Então, nosso x tem que ser diferente de 2. Mas eu também preciso olhar para outra fração. A outra condição é que y mais 9 tem que ser diferente de zero. Diferente de zero. O 9 é positivo, passa negativo. Então, y tem que ser diferente de menos 9. Então, para essa soma que dá certo e essas frações existirem, o x precisa ser diferente de 2 e o y precisa ser diferente de 9.
Então, relembrando, no nosso primeiro exemplo, para a condição de existência dessa fração algébrica é que x tem que ser diferente de menos 4. E nessa nosso segundo exemplo, para a condição de existência é que o x tem que ser diferente de 2 e o y tem que ser diferente de menos 9. Agora vamos dar continuidade. Agora vamos falar sobre as operações com as frações algébricas. Quando a gente tem uma adição e subtração, vamos fazer do mesmo jeito de uma fração normal. Primeiro faz o MMC dos denominadores e depois aplica as regras de adição e subtração. Denominador divide denominador, multiplica pelo numerador. Quem ainda tem dificuldade em operações com frações, eu indico que assista às aulas do 6º ano para poder relembrar e tirar algumas dúvidas. Quando eu tenho multiplicação de frações, eu vou multiplicar o numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador. E quando eu tenho uma divisão, eu vou repetir a primeira fração, vou trocar o sinal de divisão pelo de multiplicação e vou inverter a segunda fração. O que estava em cima fica embaixo, o que estava embaixo fica em cima. Então, é a primeira vezes o inverso da segunda. Agora, vamos olhar esse exercício de fixação. Quanto é que vai ser 7 dividido por 2a mais 4 sobre x? Vamos lá, observar. Sempre que eu tiver assim, nosso primeiro exemplo, sempre que eu tiver essas frações desse tipo, adição entre elas, 7 sobre 2a mais 4 sobre x, para mim saber o MMC aqui, eu só faço multiplicar os denominadores. Então, nosso MMC vai ser 2ax, 2a, 2 vezes a vezes x, é o nosso denominador. Eu só fiz multiplicar 2a vezes x. E agora eu aplico as regras normal, as regras de adição de fração, que o denominador divide o denominador e o resultado multiplica pelo numerador. 2ax, ó, quem tem dúvida faz no cantinho. Eu tenho 2a dividido por 2ax, perdão, é ao contrário. 2ax dividido por 2a. 2a com 2a vai embora e sobra x. X vezes 7, 7x. Mais, faça a mesma coisa com a outra fração. 2ax dividido por x. 2ax dividido por x. X com x vai embora e sobra 2a. 2a vezes 4. 2a vezes 4 vai ser igual, deixa eu trocar esse x por um pontinho, que é melhor trabalhar na multiplicação utilizando o ponto. 2a vezes 4, 8a. Então, a nossa resposta é 7x mais 8a dividido por 2ax. Essa é a resposta final. Porque eu não posso somar 7x com 8a, porque não é a mesma incógnita. Eu só posso somar quando tem a mesma incógnita. Agora vamos dar continuidade. O nosso próximo exemplo. Quanto é a resolução de a sobre b menos b sobre a dividido por a sobre b mais 2 mais b sobre a? Vamos lá resolver. Vou escrever aqui a nossa expressão, nosso segundo exemplo. Vamos lá. Primeiro eu preciso resolver o que está dentro do parênteses. Eu tenho uma subtração de duas frações, eu preciso fazer o MMC. Eu falei para vocês ainda nessa aula que para me tirar o MMC assim, quando está envolvendo frações algébricas, eu faço a multiplicação dos denominadores. B vezes A, BA. E faço as regras. BA dividido por B, A vezes A ao quadrado.
menos BA dividido por A, B. B vezes B, B ao quadrado, dividido por, aqui eu faço a mesma coisa, eu faço o MMC, B vezes 1 vezes A, B vezes 1, B, B vezes A, BA. Lembrando que embaixo do 2 tem um 1 subtendido. BA dividido por B, A vezes A ao quadrado, mais BA dividido por 1, BA, BA vezes 2, 2BA, mais BA dividido por A, B, B vezes B, B ao quadrado. Agora, prestem atenção no seguinte, eu tenho A ao quadrado menos B ao quadrado. A gente viu na nossa aula de fatoração que A ao quadrado menos B ao quadrado é a mesma coisa que A menos B vezes A mais B. Então, aonde tem A ao quadrado menos B ao quadrado, eu vou colocar A menos B vezes A mais B. Sobre BA, dividido por... Eu tenho A ao quadrado mais 2BA mais B ao quadrado. Eu sei que quando eu tenho A mais B ao quadrado, quando eu tenho uma soma ao quadrado, é igual o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso daqui é a mesma coisa que isso. Então, é a mesma coisa que A mais B ao quadrado. Então, A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado é igual a A mais B ao quadrado, dividido por BA. Eu tenho divisão de fração. Vou continuar desse lado aqui. Eu tenho divisão de duas frações. Vou aplicar a regra. Repete a primeira, que é A menos B, A mais B, dividido por BA. Troca o sinal. Era divisão, se transforma em multiplicação. E inverte a segunda. O que está embaixo sobe, o que está em cima desce. Fica BA sobre A mais B ao quadrado. A mais B ao quadrado é a mesma coisa que AB vezes AB. A mais B vezes A mais B. Então, nós temos que A menos B, A mais B, sobre BA, vezes BA, sobre A mais B, vezes A mais B. Agora, o que é que vai acontecer? Eu vou cortar BA com BA, A mais B com A mais B. Sobra quem? A menos B sobre A mais B. Então, a nossa resposta final é A menos B sobre A mais B. Refaçam essa questão com calma, analisando não só ela, mas todas as questões que nós fizemos nessa aula, para vocês relembrarem os conceitos e treinarem, porque matemática é treino, certo? Não basta apenas assistir a aula, precisa praticar. E assim a gente conclui a nossa aula de hoje. Se você quiser rever essa aula ou qualquer outra, vocês podem acessar o site da escola ou o canal da escola no YouTube. E não esqueçam de baixar o aplicativo da escola no Play Store para ter acesso às agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!